Olá pessoal, estamos aqui de volta, mais uma aula com vocês, a aula 3 que nós estamos fazendo agora. Lembra que nós começamos o capítulo 15, vimos a parte com relação à formação da população brasileira, matriz indígena, matriz africana. Hoje nós vamos ver a matriz portuguesa e os outros imigrantes que chegaram aqui ao Brasil. Tá? Esse conteúdo, gente, ele começa ali na página 56, pega a página 56 e 57, tá certo? Abra a apostila e vamos ao trabalho, né? Gente, eu na aula anterior falei lá sobre a questão, né, dos índios, falei sobre os africanos que foram trazidos, mas nós não falamos a respeito de quem trouxe uma real mudança nesse espaço que hoje nós chamamos de Brasil, e que foi o responsável, na verdade, pela mestiçagem, né, pela mistura de todas essas matrizes, que no caso são os portugueses. Veja bem, eu estou separando ele dos outros europeus. Por quê? Porque os portugueses eles têm no nosso país uma função, ou um protagonismo, melhor dizendo, muito diferente dos alemães, dos italianos, dos poloneses, que chegaram, na verdade, ali no início do século XX, finalzinho do século XIX, né? Ou seja, ali na proclamação da República, na verdade, em diante. Ou seja, a matriz, a forma com que nós funcionamos, com que o Estado brasileiro funciona, as relações sociais, a própria herança da escravidão, não vem desses povos. Vem dos portugueses. Então, por isso que eu estou fazendo essa distinção, tá? Bem, gente, quando nós falamos dos portugueses, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eles são os primeiros, né, europeus a desembarcar no que seria o Brasil. Na verdade, o Brasil é uma invenção portuguesa. Não existia Brasil. Existia a América do Sul aí no máximo, e a gente viu que vários grupos indígenas, diferentes nações indígenas que brigavam entre si, que se movimentavam dentro do território, foram responsáveis por colocar nome de serras, de rios, como por exemplo Rio Paraná, Rio Iguaçu, né, o Serra do Ibiratiquiri, são tudo toponímias indígenas que nós utilizamos até hoje, certo? Porém, quem vai construir o que nós chamamos de Brasil, as suas fronteiras e o seu Estado, o Estado brasileiro, vão ser os portugueses. Eles desembarcam aqui em 1500, tomam posse desse território, que eles já sabiam que existia desde o Tratado de Tordesilhas e que era por direito deles, e vão então, a partir de 1532, iniciar um processo de colonização. Inicialmente, lá em São Vicente, não teve muito sucesso, posteriormente no Nordeste, com a introdução da cana-de-açúcar, e aí trazendo o africano como mão de obra escrava, vão iniciar o primeiro ciclo econômico no Brasil, que vai trazer uma ocupação, uma forma de ocupação, e vai permitir a organização do Estado colonial brasileiro nesse território. Tá? Então os portugueses eles vão justamente a partir aí de 1532 ocupar esse território e aos poucos vão ampliando as fronteiras desse território. Por isso que inclusive eu coloquei como item 2, é importante a gente entender, né, que os portugueses eles não só vão expandir o território brasileiro, mas eles vão constituir um Estado colonial aqui. Inicialmente capitanias hereditárias, que não deu muito certo, posteriormente os governos gerais, certo? Depois o vice-reinado, e isso tudo vai ser a base do Estado brasileiro a partir de 1822, com a proclamação da independência, certo? Nós trazemos até hoje, né, uma base jurídica romana que veio dos portugueses, certo? Nós temos toda uma estrutura de poderes que foi herança, que é herança justamente desse Estado colonial português. Terceiro ponto importante em relação aos portugueses é que talvez o mais destacado e aquele com o qual a gente geralmente mais elogia eles foi justamente o aumento das nossas fronteiras, né? Se nós temos hoje mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, isso se deve muito ao desbravamento do centro da América do Sul feita pelos portugueses e depois a garantia de grande parte desses territórios
inicialmente com o Tratado de Madrid, depois o Tratado de Ildefonso, de Santo Ildefonso, que vai, de certa forma, aí, dar as características, né, do formato do território, das fronteiras modernas do território brasileiro. Então, os portugueses eles são responsáveis por nos trazer essa herança, por nos dar esse território com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, que, posteriormente, ele vai sendo conformado, né, com vários outros tratados, a ação de vários governos e, particularmente, fechando isso tudo, o Barão do Rio Branco, ali no início do século XX, que vai fechar as questões ainda abertas do nosso território. Então, é uma herança portuguesa, né? Os portugueses nos garantiram esse território. Tá? Quarto, eu coloquei aqui para vocês, né, um item também importante que foi a nossa inserção econômica. Então, o Brasil vai aparecer no mapa internacional com açúcar, com um ciclo lá atrás do açúcar. Vai ser, inclusive, a região Nordeste, Pernambuco em particular, ponto de disputa com os holandeses. A gente não pode esquecer que houveram invasões aqui. E essas invasões é devido justamente à importância, no caso do Nordeste, lá no século XVII, no comércio internacional, de um dos produtos mais cobiçados, que era o açúcar, conhecido como ouro branco. Então, a inclusão nossa nesse sistema internacional se deve aos portugueses. Então, a gente não pode esquecer isso aí. Bem, tem 3 coisinhas a mais que eu quero que vocês considerem em relação a essa herança portuguesa. Algumas delas não são tão positivas, e eu coloquei aqui como um lembrete para vocês. Então, quando a gente fala dos portugueses, é imputado aí, talvez, 3 problemas que nós herdamos desse Estado português, dessa presença portuguesa, né? Primeiro, o patrimonialismo. Então, a confusão que eu tenho entre o particular e o público, certo? Aquilo que nós hoje acusamos muitos políticos e outros burocratas do Estado brasileiro de comportarem como que se a coisa pública, como que o patrimônio, né, público, o Estado brasileiro tivesse a serviço deles, né? Então, essa confusão entre o que é particular com o que é público. Então, a administração dessa coisa pública muito confusa, né? Então, cheio de direitos, às vezes cheio de privilégios, certo? Que vem do período colonial. Então, essa é uma das acusações, um dos pontos que é imputado aí aos portugueses, esse patrimonialismo presente no Brasil. Depois, uma organização ainda muito forte no Brasil, claro que ela modificou bastante, mas a presença, né, ainda do patriarcado. Então, a figura do homem, do líder de família, né, que, claro que lá na colônia tinha quase que direito de vida e morte sobre todos os membros daquela comunidade, da comunidade familiar, que não era só os filhos, a esposa, mas se estendia inclusive aos escravos e outros agregados. A gente sabe que esse patriarcado tradicional não existe, mas nós temos resquícios ainda deles, como, por exemplo, a questão da relação de gênero em particular, né? O feminicídio no Brasil. Ele é um resquício um pouco desse patriarcado trazido pelos portugueses. E, por último, o mito da chamada democracia racial. Então, nós temos isso muito forte no Brasil. Uma crença de que aqui todos esses grupos, todas essas matrizes que eu estou comentando aqui com vocês, vivem em plena paz. E a gente sabe que a realidade não é essa, como nós comentamos na aula anterior. Tá ok? Então, em relação aos portugueses, seria isso. Com relação aos outros europeus e outros grupos, então coloquei aqui 3 pontos importantes para a gente aí fazer essa discussão, e claro que isso depois vai ali para os exercícios e complementado principalmente por leitura de vocês aí na apostila, tá? Então, esses outros grupos, eles vão aparecer, na verdade, eles vão chegar no Brasil, como eu falei para vocês, no final do século XIX e início do século XX, então eles são recentes. E a gente pode destacar aqui 3 funções ou 3 preocupações da elite brasileira que justificaram a trazer esse pessoal ao território brasileiro. Né?
O primeiro deles, gente, é substituição da mão de obra escrava. Então a gente sabe que até 1888 o Brasil era movido pelo trabalho escravo. Então o trabalho escravo não só nas fazendas, como também no meio urbano, era o que movia o país. Os brasileiros, a elite brasileira, sabia que a escravidão ia ter, num determinado instante, ser abolida. Então, numa forma de se precaver a esse processo de mudança que haveria, eles iniciaram, já ali por 1870, 1880, um processo de trazer europeus para substituir essa mão de obra que seria liberta, né, essa mão de obra escrava que seria liberta ali em 1888. Então, substituir os escravos e introduzir no Brasil, com isso, uma coisa que não existia, que é o trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado era inexistente, justamente porque todas as atividades eram feitas por escravos. Então, o europeu vai introduzir esse conceito de trabalho assalariado. Tá? Segundo ponto, nós tínhamos problemas com relação às nossas fronteiras, principalmente a fronteira meridional, certo? Então, a preocupação aqui não era ocupar a Amazônia, como hoje nós temos essa preocupação. A preocupação era ocupar a região sul. Por quê? Porque nós tínhamos o Paraguai, nós tínhamos o Uruguai, nós tínhamos a Argentina, que pressionavam as nossas fronteiras, certo? E a gente sabe muito bem dos conflitos que houveram ali no Cone Sul, principalmente na segunda metade do século XIX, em particular a Guerra do Paraguai. Então tinha que ocupar esse território. Tá? Então eles vinham justamente com essa função. E por último, um projeto de embranquecimento da sociedade brasileira. Ou seja, ela deixar de ser mestiça, passei a ser não só mais branca, mas esse conceito era inclusive de organização social, certo? Substituir o patriarcado pela família mononuclear. Então, pai, mãe, filhos, com uma unidade básica. A gente tem que lembrar que eu tinha ou a elite no patriarcado, né? Ou eu tinha uma massa de escravos que não tinham identidade, nem família, nem sobrenome. Então, a trazida desses europeus buscava organizar essa sociedade num projeto, né, de família mononuclear e reestruturar essa herança colonial, dita como maldita por parte da elite, e poder, então, assinalar um futuro um pouco diferente daquele que tinha sido até então. Tá? A gente chama esse processo de eugenia. Né? Então, a gente também tem que lembrar que no início do século XX, final do século XIX e início do século XX, isso é uma ideologia que era muito forte entre as elites do mundo inteiro. Tá? Então, não era exclusividade só do Brasil. Bem, gente, para fechar a aula aqui, eu vou fazer um comentário ali da página 57. Eu gostaria que vocês, que estão aí com a apostila, né, acredito eu, fosse lá para a página 57 e você tem lá em cima, né, a lei de cotas de imigração. Então, dá uma lida depois nisso aí, o que seriam essa lei de cotas? A partir de 1934, o Brasil determinou, tá, quantos estrangeiros, quantos imigrantes poderiam entrar no território brasileiro e reduzindo cada vez mais, gradualmente, a entrada desse pessoal. Tá? Por que isso? Nós tínhamos um problema que era a crise de 30, né? O crash no capitalismo. Isso forçou que o governo também não permitisse que essas populações da Europa, em particular, migrassem para cá para, de certa forma, escapar da crise lá. Então, foi uma maneira de se fechar aí as portas e conter esse problema da imigração e tentar resolver o problema econômico aqui dentro. Tá? Vou pedir, gente, que vocês façam ali no livro de atividades, na página 24, a questão 5. Essa questão está relacionada com um conteúdo na apostila de vocês, ali na página 60, né, 60 e 61, que são as comunidades tradicionais. Tá? Comunidades tradicionais são aquelas que nós conhecemos aí como os quilombos, os indígenas, os ribeirinhos, os faxinalenses. São pessoas que possuem uma forma de organização, né, diferenciada do restante da sociedade brasileira. Não só organização social, como também espacial.
Então leiam o texto e tentem responder a questão ali no caderno de atividades de vocês. Tá ok? Gente, bons estudos e até a próxima aula.